ao molho de ricota e é uma receita light. O primeiro passo é colocar uma colher de margarina. Por ser uma receita light, né, então os ingredientes estão tendo todos light. Depois acrescente a farinha de trigo e vai colocando leite desnatado aos poucos. O caldo de vegetais desengordurado, a ricota, e a ricota tem que ser amassada, iogurte desnatado, o queijo ralado e salsinha a gosto. Já está pronto. Agora é só adicionar o molho ao nosso talharim e decorar a gosto. Esse é um talharim ao molho de ricota, uma receita light que equivale a 257 calorias. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Olá, começa agora o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre a andropausa e menopausa. Neste primeiro bloco, o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, a andropausa, que decorre da diminuição da produção de testosterona, hormônio masculino produzido nos testículos e que causa vários transtornos a algumas pessoas. Por muito tempo, as pessoas pensaram que só as mulheres sofriam de pausas e transformações no organismo ao longo da vida e os homens ficavam isentos dessas mudanças. Mas, no entanto, a verdade é outra. Os homens passam por mudanças no corpo que vão além da puberdade. Por volta dos 35 anos, tem início uma queda de testosterona gradativa, que é chamada de andropausa. Bom, normalmente a andropausa aparece na terceira idade do homem, especialmente depois dos 40 anos e mais frequentemente após os 60 anos. Ela causa no homem, normalmente, uma fraqueza muscular muito grande e isso associado à queda da libido, que é o desejo sexual. Alguns homens passam pela andropausa e confundem os sintomas. A qualidade da ereção é que diminui, ou seja, o homem não consegue manter a ereção. Mas o fato de não conseguir manter a ereção pode ser andropausa, que é deficiência hormonal, e pode ser também fator emocional, que normalmente a maioria dos casos são emocionais. Então o fator emocional impera e ele começa a se sentir impotente, acha que está impotente, acha que está fraco. Também as doenças da tireoide são doenças que causam sintomas semelhantes, onde o médico tem que avaliar e decidir qual que é a melhor conduta para ele poder investigar e diagnosticar e ajudar o paciente. A testosterona é um dos hormônios mais importantes do sexo masculino. Esse hormônio não apenas controla o desenvolvimento das características sexuais do homem e as funções de reprodução do corpo. Ele também desempenha um papel decisivo na saúde e bem-estar físico e mental. Desde a puberdade ele começa a crescer pelos pubianos, a voz depende do hormônio, a pele, todos os pelos, a postura, a forma anatômica, ou seja, o homem tem os braços, as pernas, o corpo mais avantajado, né? As características sexuais todas que seriam a vontade de ter relação, a libido, a qualidade de ereção. Então é o hormônio que impera em todo o metabolismo do homem, por isso que muita gente às vezes usa anabolizante, que é testosterona é um anabolizante para poder aumentar a força muscular, aumentar a qualidade de ereção, aumentar o vigor físico. Alguns sintomas são indicativos de que o homem está passando por essa queda hormonal chamada de andropausa. E aquela barriguinha pode ser um importante aviso. Circunferência abdominal acima de 100 centímetros, hipertensão, mau humor constante,
Uma boa notícia para os homens é que, diferente das mulheres que obrigatoriamente passam pela menopausa, nem todos os homens passarão pela andropausa. Poucas pessoas têm. E o diagnóstico, muitas vezes, uma pessoa se apresenta para a gente queixando, a gente faz uma hipótese diagnóstica, uma possibilidade, porque ele reúne todos os sinais e sintomas de uma andropausa. Muitas vezes aquilo não é confirmado no exame de laboratório que você pede, mas o que tem que imperar na decisão do médico é o sintoma do paciente. Às vezes ele faz o exame de laboratório, dosa os hormônios, que não é só a testosterona, e ele, apesar dos hormônios virem normais, muitas vezes a gente trata o paciente, porque o que importa é o que ele se apresenta, o que importa é que ele tenha doença e ele quer ser tratado. Isso depois de excluir outras causas, como nós falamos, que pode dar sintomas semelhantes. E para aqueles que passarem por esse incômodo, o caminho é procurar um especialista. Normalmente é o urologista. O urologista que é mais habilitado. Existe uma subespecialidade hoje no Brasil, está se caminhando muito para isso, que é o andrologista, né? Mas normalmente é o urologista e às vezes o geriatra também, que tem a condição de repor hormônio, porque ele mexe muito com a terceira idade. Já, no próximo bloco, vamos falar sobre a menopausa. Por quê? 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 Você sabe por quê? Porque, separado e com acento, só pode ocorrer quando você for fazer uma pergunta, sempre no final da frase interrogativa. Veja o exemplo. Helena não veio à escola por quê? Helena não veio à escola, ninguém sabe por quê. Por que separado e sem acento ocorre sempre no começo da pergunta. Por que Helena não veio à escola? Esta forma ocorre também quando pode ser substituído por pelo qual, pela qual, pelos quais e pelas quais. Veja o exemplo. Ninguém sabe a razão por que Helena não veio, ou seja, ninguém sabe a razão pela qual Helena não veio. Por que, escrito junto e com acento, é muito fácil, vem sempre com o artigo antes. Ninguém sabe o porquê da ausência de Helena. E também existem muitos porquês na adolescência. E para terminar, porque, junto e sem acento, é usado em casos de justificativa. Veja como. Helena não veio porque estava doente. Entendeu por quê? FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. De volta com o programa FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. Na matéria anterior, falamos sobre a queda do hormônio testosterona no homem, que causa a andropausa. Chegou a hora de falar da última menstruação espontânea da mulher, a menopausa. Menopausa não é doença, é apenas um estágio na vida da mulher. No entanto, é nesta fase que ocorrem diversas modificações no organismo feminino. Você sente insônia, um calor muito excessivo. Você sente, às vezes, desânimo, você fica mais sensível às coisas. Você não dorme direito à noite. Você sente uma irritabilidade. Mas são coisas que passam, né? Menopausa é quando os ovários deixam de funcionar, ou seja, quando eles deixam de produzir os hormônios estrógeno e progesterona. A principal característica da menopausa
é acabar a menstruação. Bom, a minha história é que eu estou na pré-menopausa, mas antes de fazer um tratamento, eu tinha muita enxaqueca, eu passava 3 dias de cama, era uma doença para mim, muito difícil, o ciclo muito abundante, eu tinha muito problema de irritabilidade, foi muito difícil essa fase para mim. Eu procurei uma especialista, né, a médica, e ela procurou, ela não me deu hormônio, ela me deu uma medicação para tomar diariamente. Hoje, se eu tiver dor de cabeça, é uma vez só durante o período menstrual. Ela deu um remédio para controlar o ciclo abundante, né? Ela deu um remédio e agora não é tão abundante como antes. A minha situação hoje é bem diferente da anterior. Hoje eu vivo os meus dias do mês, é como se eu não tivesse nada. Eu vivo bem e eu aconselho todas as pessoas que estão passando por essas dificuldades, como eu passei, procura um especialista, procura um ginecologista, porque às vezes por causa de uma atitude da gente, a gente deixa de viver uma vida melhor, como eu estou vivendo hoje. Climatério é a fase da vida em que ocorre a transição do período fértil para o não reprodutivo. Um pouco antes da mulher entrar na menopausa, os níveis de estrogênio começam a diminuir e provocam mudanças no ciclo menstrual. Para muitas mulheres, esse processo começa silenciosamente depois dos 40 anos, geralmente entre 45 e 55 anos de idade. Algumas podem apresentar um quadro mais acentuado de sinais e sintomas, porém, todas chegarão à menopausa. Olha, os sintomas da menopausa mais precoces são ondas de calor, insônia, dores de cabeça, choro fácil, tendência depressiva no início. Na fase intermediária podem surgir os sintomas de ressecamento vaginal, desinteresse sexual. E mais tardiamente ela pode apresentar dificuldades de concentração, de aprendizado, esquecimento, dores para ter relação já. Apesar dos sintomas serem inevitáveis, os incômodos podem sim ser reduzidos. Nós usamos para tratar a menopausa a terapia de reposição hormonal, que são remédios, sejam eles sintéticos ou hoje os mais falados hormônios bioidênticos, que são hormônios semelhantes aos produzidos pelo próprio organismo. Então, nós temos a opção, a mais usada é essa, são os hormônios para reposição hormonal. No próximo bloco, uma entrevista com a médica ginecologista e obstetra Sinara Maria Pereira, já após o intervalo. Preserve nossas nascentes. A água é nossa maior riqueza. FESP, mais que educação, responsabilidade com o futuro. Renato, 17 anos, morto por overdose de cocaína. Juliana, 22 anos, morta por overdose de heroína. João Pedro, 38 anos, morto por overdose de crack. Silvio, 20 anos, morto por traficantes que cobravam dívidas. E você, qual a sua participação? Você vende? Você usa drogas? Você denuncia ou finge que não vê? Talvez você ainda não seja vítima direta. Mas até quando? Ligue 181 e denuncie, antes que a próxima vítima seja você. Campanha de conscientização contra o uso e tráfico de drogas.
Realização Polícia Militar de Minas Gerais. Estamos de volta com o programa FESP em Ação e vamos conversar agora com a doutora Sinara Maria Pereira, ela que é ginecologista e também obstetra. No assunto de hoje, menopausa e andropausa. É um prazer estar falando com a senhora. O prazer é meu. Doutora Sinara, o que é a menopausa? A menopausa é um evento fisiológico na vida das mulheres. Todas as mulheres vão passar por isso. Significa que o ovário delas parou de produzir hormônios e que ela não estará mais ovulando a partir daquele momento e, consequentemente, ela não poderá mais engravidar. Portanto, menopausa não é uma doença. Ótimo. A menopausa, ela ocorre com qual idade na mulher, mais ou menos? A média de idade para a menopausa gira em torno de 45 a 50 anos, em estudos feitos, inclusive no Brasil, brasileiros. Então, para as mulheres brasileiras, a média de idade é em torno de 45 a 50 anos. Vai variar dos 40 aos 55. Tem uma relação da menopausa com a primeira menstruação? Ou seja, aquelas pessoas que menstruaram mais cedo, consequentemente, vão fazer a menopausa mais cedo, também precoce? Na verdade, não existe essa correlação. Estudos mostram que se a menina entrou em primeira menstruação aos 10, 9, não significa que ela entrará em menopausa mais precocemente. Esse é um mito. Quais os sintomas da menopausa? A mulher está em dúvida se está ou não, já está chegando na idade. O que ela sente que pode levá-la a pensar que já está entrando na menopausa? Na verdade, existem várias fases da menopausa. Na fase inicial, os sintomas mais comuns são ondas de calor, os chamados fogachos. Eles aparecem principalmente à noite e eles se manifestam como uma onda de calor seguida de uma sudorese. Esses são os sintomas mais comuns na fase inicial, também podendo ser acompanhados de insônia, depressão, choro fácil. Depois, numa fase intermediária, podem surgir novos sintomas. Aí vem os sintomas de ressecamento vaginal, sintomas de disfunção sexual. E no final, na fase mais tardia da menopausa, podem surgir ainda sintomas de origem cognitiva, sintomas de dificuldade de memória, de concentração. A menopausa, todos sabemos que todas as mulheres vão passar por essa fase. Doutora Sinara, como passar pela menopausa sem sofrimento? Bom, o indicado é que você esteja em acompanhamento médico, porque aí você vai conseguir saber o que a medicina vai poder lhe oferecer para que você passe bem por essa fase. É lógico que existem várias opções de tratamento e a melhor opção vai ser escolhida a partir do que aquela mulher está vivenciando naquele momento. Não existe um tratamento universal para todas as mulheres na menopausa. É um estudo com aquele paciente. O tratamento da menopausa hoje ele é individualizado. Antigamente, esse tratamento era universal para todas as mulheres na menopausa, era uma coisa só, era uma receita de bolo, praticamente. Isso mudou. De uns anos para cá, viu-se que a melhor opção é tratar individualmente, de acordo com o que aquela mulher necessita, considerando o histórico médico dela e os riscos e benefícios que aquela reposição, seja de hormônios, seja de vitaminas, seja de cálcio, enfim, de medicação, os riscos e benefícios que isso poderá trazer para ela. A partir do momento que a mulher está passando pela menopausa e recorre a uma ajuda médica, começa a fazer o tratamento adequado e individual, isso melhora a qualidade de vida dela, ou seja, o desejo sexual volta, essas ondas de calor somem. Como que é isso? Com certeza. As grandes queixas são essas relacionadas às ondas de calor e à perda da libido, o desinteresse sexual, a dificuldade, as relações causadas pelo ressecamento vaginal.
Então, quando ela entra em tratamento, ela vai conseguir ter melhora de todos esses sintomas, sim. Então, ou seja, não é doença mesmo, né? É uma coisa que tem tratamento e a pessoa consegue manter uma vida normal. Isso, consegue manter qualidade de vida com medicamentos, sejam eles hormônios, reposição hormonal ou não. Existem outras opções, outras linhas de tratamento com fitoterápicos, tá? Com vitaminas, com o cálcio deve ser suplementado também. E com isso, associado à dieta, exercício, sempre, ela vai conseguir manter uma boa qualidade de vida. Falamos de menopausa e não podemos deixar de citar a andropausa. Podemos considerar a andropausa a menopausa masculina? Sim, estudos mostram que efetivamente os homens também passam por mudanças hormonais, afinal eles também produzem hormônios e consequentemente em uma certa época da vida eles poderão ter mudanças no seu perfil hormonal. Então eu creio que pode se falar assim de uma andropausa. Quem que o homem que começa a ter os sintomas, e quais são os sintomas da andropausa, doutora? É parecido com o da mulher? Existe essa onda de calor também ou não, é só na mulher mesmo? Isso, eu acredito que na andropausa os homens possam passar por mudanças, principalmente essas mudanças de humor, que eu já li a respeito. E o médico mais indicado para tratar de andropausa seria o urologista. Urologista mesmo. Isso. Aproveitando que ele já tem que ir mesmo para fazer a prevenção de câncer de próstata, conversar um pouco sobre essas mudanças. Chega para o urologista e fala, doutor, o que é andropausa? Será que... Porque nem todos os homens vão passar pela andropausa, é diferente da mulher, né? Os estudos em homens estão um pouco bem ainda de iniciais. Nós não temos tantos estudos quanto nas mulheres. A menopausa é bem mais estudada. Então o correto é, apareceu algo de errado, procurar um urologista. Isso, com certeza. Doutora Sinara, um recado para aquelas mulheres que estão passando pela menopausa ou aquelas que vão começar, né, ainda nem sabem que já estão nesse processo, nesse caminho, para que elas se tranquilizem e procurem uma ajuda médica e mostrando que isso é apenas mais uma fase, né, da vida feminina. Isso. Primeiro, não considere a menopausa como aquela sensação de finitude, de você estar ficando velha e sua vida está acabando. Menopausa é um evento biológico, as mulheres hoje vivem muito além desta fase e podem viver muito bem. A recomendação é que você esteja sempre em acompanhamento médico. Perfeito, doutora Sinara, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. O FESP em Ação fica por aqui. Se você quiser participar do nosso programa, ligue para o 3529-6069 e até o nosso próximo encontro. Diariamente, centenas de pacientes passam pelo Hospital Regional do Câncer de Passos, onde encontram a esperança. Seja um amigo do Hospital Regional do Câncer, como doador mensal, através de boleto, débito em conta ou cartão de crédito. Nossa meta é ser referência nacional em qualidade no tratamento do câncer. Ajude a transformar isso em realidade. Hospital Regional do Câncer de Passos, o sol que possibilita o milagre da vida.